Estamos de volta com Tancy Simões Gomes, falando sobre inteligência artificial e educação. Tancy, você trabalha com a interação criança-computador. Como nós podemos garantir que essa interação seja sempre ética e promova uma aprendizagem significativa? Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, porque pode ser muito deslumbrante a gente olhar para a tecnologia e fazer, olha que coisa maravilhosa, vamos usar tecnologia na educação. E a interação criança-computador, ela ajuda a gente a conseguir olhar, inclusive, para os limites éticos, né, os limites de segurança, pensando, inclusive, nas diretivas de comitês e tudo mais. Um dos pontos que a gente olha, por exemplo, é de que sei lá, você está pensando em fazer um aplicativo educacional e a maneira como você representa determinados conceitos dentro daquele aplicativo pode ou não ajudar a criança a aprender mais ou menos. Ou a maneira como você construiu a jogabilidade de uma determinada experiência pode comprometer a gerar um nível de estresse muito significativo. Ao invés de você levar a criança a aprender, você causa uma repulsa pelo processo de aprendizagem. Então, são esses cuidados que a gente busca gerar quando a gente está dentro do olhar de interação criança-computador. Eu acho que talvez seja uma das duas áreas mais delicadas. Eu tive a oportunidade de participar do evento, né, do IDC, que é Interaction Design for Children, lá em Portugal, e foi belíssimo a ideia da gente ter essa delicadeza de olhar o processo de desenvolvimento infantil de maneira sistêmica. Então, a relação com a família, a relação com os educadores, como assim isso se insere dentro da escola. É menos só sobre uma tecnologia isolada que vai resolver de maneira magnífica um problema. É sobre como essa tecnologia, inserida em um determinado contexto, dentro do espaço escolar, comunicando-se com os educadores, com os responsáveis, para gerar uma aprendizagem de mais qualidade, pensando que eu estou sempre dentro do contexto de tecnologias educacionais. Então, para mim, é uma das áreas assim mais belas. Mas às vezes a gente nem consegue separar tantas tecnologias educacionais. Eu dei um Echo Dot para o meu filho com a Alexa e ele nem ligou. Ele nem ligou, meu filho já tem mais de 30 anos. Agora, o enteado dele, aquele sim, ficava conversando com a Alexa, ensinando palavrão, e a Alexa, entendeu? Ou seja, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir separar esse espaço educativo quando todos os nossos gadgets dentro da casa vão estar com a inteligência artificial generativa. E a outra questão, nós sabemos que no desenvolvimento, né, psicomotor da criança, nem sempre ela consegue discernir entre realidade e ficção. Então, são muito sérios esses limites, e eu acho que tanto a família, como a escola, como a sociedade como um todo tem que estar muito ligada. E a sua São contribuição foi. questões, são questões indissociáveis, você está certíssima. E na sua visão, quais são os passos mais importantes para implementar a IA nas escolas públicas brasileiras de forma eficaz e especialmente inclusiva? Então, acho que a gente tem alguns passos que a gente precisa considerar. A gente precisa ter como premissa de que o letramento digital, né, o letramento midiático, ele precisa, né, e separando, né, o letramento digital e o letramento midiático, informacional, eles precisam caminhar juntos, porque o letramento em IA, por exemplo, faz parte do letramento digital. Se você não compreende o que é um letramento midiático, se você não compreende o que é letramento digital, o letramento em IA é só mais um passo à frente com relação disso. Eu adoro a nossa querida Mariana Ox, né, do CAMI, do Instituto Palavra Aberta, quando ela traz esses esclarecimentos no sentido de que primeiro a gente precisa pavimentar esse caminho, porque a gente tem essa ideia falaciosa, por exemplo, olhando para a perspectiva do aluno, de que eles são nativos digitais, aí automaticamente, magicamente, eles nascem com aqueles genes incorporados, que eles serão habilitados a utilizarem. E aí você já trouxe que o enteado do seu filho não tem um uso adequado. A maturidade, né, o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, precisa desse tipo de guia, de direcionamento. Da mesma forma, a gente precisa disso para o professor. Então, a gente tem uma série de elementos, a gente precisa olhar para a infraestrutura pública digital, a gente precisa olhar para os letramentos, tanto na perspectiva de formação discente, quanto perspectiva de formação docente. A gente precisa olhar a inteligência artificial generativa implementada, né,
seja ela generativa ou só inteligência artificial, implementada de maneira transversal às disciplinas, ela precisa entrar onde faz sentido. Existem espaços, contextos e realidades que não faz. Então, por exemplo, talvez não faça sentido a gente estar discutindo o uso efetivo de inteligência artificial generativa dentro da educação infantil, porque ali o nosso foco é desenvolvimento de quê? De habilidades socioemocionais, então a interação tem mais foco. Onde é que tem maturidade? Então a gente precisa amadurecer, inclusive, onde, como a gente insere, mas a gente precisa pavimentar o caminho com um letramento digital, com um letramento midiático, com uma infraestrutura pública adequada para que a gente consiga caminhar junto, senão a gente vai ter modelos muito sofisticados, mas que não vão encontrar suporte dentro da infraestrutura disponível. A gente pode, inclusive, se apoderar de estratégias como as que foram sugeridas pelo time lá do NIS, né, que tem como um dos principais expoentes os professores Seiji Zotani e o professor Iri Bittencourt, que é o que eles chamam de inteligência artificial desplugada, que são estratégias parecidas com políticas públicas como as implementadas pela própria Fundação Telefônica Viva, de quê? De que a gente faz usos de inteligência artificial se adaptando às realidades. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, a inteligência artificial através do celular para fazer a correção da redação de alunos e identificar a evolução que eles tiveram com relação à escrita ou mesmo com a própria produção textual. E aí, sabendo que os limites a acessos à internet são mais difíceis, a gente faz upload desses dados apenas uma vez por semana, utilizando o dispositivo que, em geral, é do gestor, da pessoa gestora, e aí a gente lida com essa instabilidade da infraestrutura pública digital, faz o uso que faz sentido, que é para reduzir a carga do docente, e a gente consegue articular essas demandas com um devido letramento. Então, o professor sabe que o fato de que ele utilizou a plataforma para dar uma visão geral sobre como está a evolução do aluno não é a nota do aluno, não define o aluno, mas ajuda com que ele faça a revisão do material de produção e isso se articula. Então, percebe que é uma coisa sistêmica, não é uma coisa única que a gente vai pegar um único vertente, se abraçar com ele e achar que é salvação. Exatamente, e ela é sistêmica e ela envolve diferentes instâncias dentro da sociedade, tanto a sociedade civil organizada, os professores, a academia, o governo, né? E ao longo dos anos você participou de projetos que envolviam a parceria com instituições públicas e privadas, né? Quais foram os desafios e as lições aprendidas que você teve nesse processo que marcaram a sua trajetória? Eu tive o prazer de participar da implementação do projeto Aula Digital em um município do interior de Pernambuco. E foi uma das minhas primeiras experiências onde a gente tinha essa articulação, né, a partir do Instituto do Trabalho, que é o CESA, que é o ICT. E, para mim, foi o grande ponto é que, gente, as realidades e as diferentes peculiaridades dos contextos, elas precisam ser muito respeitadas. Então, as políticas públicas, elas são super relevantes para que a gente consiga estabelecer de maneira ampla o acesso ao que a gente efetivamente gostaria de disponibilizar, mas a gente precisa, e aí eu acho que tem inclusive um relatório da Unesco que fala sobre isso, sobre como é que a gente contextualiza, né, como é que a gente minimamente personaliza a política pública para que ela não venha engessada e ela acabe não alcançando o público que ela precisa. Para mim, uma das principais lições são as diferenças cruciais entre os diferentes públicos que a gente atinge. Então, assim, o Brasil ele tem uma diversidade muito grande. Então, do mesmo jeito que a gente tinha um projeto que funcionava muito bem, tal e qual ele estava encapsulado num determinado território, quando a gente muda esse contexto, isso muda drasticamente, seja pelo nível de letramento dos professores, seja pela própria infraestrutura, seja pela própria cultura local, né, que tem a sua cultura local. Esse foi um dos pontos que para mim ficou muito marcante. Então, a necessidade da gente ter flexibilidade na hora de levar esse conhecimento. A outra coisa, para mim, é a questão da gente ser mais dialógico. Lá atrás, eu comecei trabalhando com design participativo, quando o design participativo não era moda, né? Então, lá em 2010. E eu ainda não tinha entendido isso em profundidade até começar a perceber essas grandes variações no cenário nacional.
Então, quando você começa a olhar para esses contextos e deixa de tentar ir com uma solução pronta, encapsulada, que a gente chamaria de tábua de salvação ou bala de prata, e começa a incorporar os saberes locais e às vezes até traduzi-los para que a pessoa entenda que o que ela está fazendo é exatamente o que você está tentando propor, só que você está levando com uma linguagem diferente, isso ajuda muito a que o que você faça tenha sustentabilidade por longo prazo. Que a grande dor de qualquer projeto é: você foi lá, implementou, tá lindo. Você saiu e aquilo morre. E não tem dor maior para qualquer pessoa que trabalha com projeto de tecnologia digital que você saia e aquilo não tenha mais efeito. Exato, e aqui a gente está também com esse desafio, porque o nosso projeto ele foi financiado pela FAPDF, ele tem uma duração de 2 anos. Nesse ano a gente está lançando o nosso, nesse ano de 2025, a gente está lançando o nosso curso de capacitação, né, que tem um potencial de atingir milhares de pessoas, porque ele vai ficar disponibilizado dentro do Avamec, mas se não tiver um processo de atualização constante todos os anos e de ampliação, digamos, desse banco de recursos e de conhecimento, que na verdade o curso vai acabar se tornando, infelizmente a gente vai ficar desatualizado muito rápido. Então, realmente eu concordo com você. A gente precisa, especialmente no tempo que a gente está vivendo, de uma atualização constante. E os professores também precisam ter isso em mente. E eu gostaria de te perguntar quais são as dicas, quais são as orientações, de que maneira que você poderia trazer, que o professor pode trazer aí a inteligência artificial para a sua sala de aula, para construir práticas de ensino mais inovadoras. Se eu tivesse que te dar um conselho, né, para você, professor que está assistindo a gente, né, assim, falando bem diretamente para você, querido, querida, primeira coisa é calma, certo? Então, são várias ferramentas sendo geradas por hora. Escolha uma, certo? Escolha uma ferramenta, começa a aprender bem sobre ela, procura o que outras pessoas estão fazendo. Sei que você é muito inteligente, muito sabida, você não precisa fazer nada do zero. Pega o que uma outra pessoa está fazendo, replica, experimenta de um jeito seguro para você se sentir tranquilo. Experimentou, ficou bom? Então, assim, experimenta como? Faz o teu plano de aula, começa a ver resultados. Primeiras experiências vão ser um pouquinho mais difíceis, porque você não vai gostar, e a tua resistência na auto vai te dizer, tá vendo? Eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito mais rápido. Segura, calma. Aí, quando você ficar mais sabido ainda, você começa a gerar suas próprias produções. Procura outras pessoas que estão fazendo para você trocar. Então, primeiro, escolheu, focou, experimentou e construir uma rede de relacionamentos para você se apoiar. Entra numa comunidade de aprendizagem, entra num espaço onde as pessoas estão discutindo sobre. Depois, começa a pensar e escutar os teus alunos. Como é que vocês usam? Será que eles estão familiarizados? Será que eles sabem do que você está falando? Será que o uso que ele faz sentido com o que você está ensinando? Para você começar a repensar a tua aula no uso que ele vai ter dentro de sala de aula ou até fora dela, que é onde você não tem controle. Para aí que você consiga equilibrar suas expectativas com a expectativa do aluno. Porque pode ser que você fique super feliz, fez uma aula incrível, só que o seu aluno olha para você com aquela cara assim de tipo, lindo, não gostei de nada que você tá fazendo. Então, se for adolescente, né, botar aquele pirulitinho assim na boca e fica olhando com aquela cara assim, bem de nojo, assim, sabe, rolando um pirulito na boca. Então, assim, se acalme, entenda que tem a maturidade deles, tem que ter paciência com os usos que eles fazem. É normal que eles tenham uma expectativa de que eles terminem logo a tarefa e, assim, usem o chat GPT para facilitar a vida. Então, focou, estudou, compartilhou com os pares, começa a escutar os alunos para repensar como mudar as práticas pensando neles também, tá? Então, Exato. Eu isso. acho que é um processo circular, né? E eu gosto muito de um conceito, Tanci, da inteligência transgeracional. Então, é poder contar com a inteligência lá do enteado que está no, digamos, no ensino fundamental, ou até antes, né, no básico, e contar também com a inteligência do professor e daqueles professores mais velhos e dos colegas que sequer gostam de usar o telefone celular. Nós temos aí um presidente da República no momento que não usa o celular. Então, nós temos uma inteligência transgeracional que pode ajudar nesse desenvolvimento de uma consciência e de práticas inovadoras com essas tecnologias que estão chegando e não vão parar de chegar tão cedo. A nossa conversa foi maravilhosa, Tância, eu amei. Agora, só que eu gostaria que você deixasse umas palavras finais, porque infelizmente nós já estamos quase chegando ao final do segundo bloco.
Com todo prazer, querida. Fico muito feliz e agradecida pelo convite. Foi uma grande honra estar aqui com vocês. E a todos vocês, queridos e queridas, fiquem tranquilos, porque não existe nada que supere as relações sociais humanas. Então, isso aqui que a gente faz, eu e você, eu e a Isabela, o que a gente faz junto é insubstituível e não tem máquina nenhuma que consiga substituir isso aqui. Ai, que lindo! Isso aí vai estar no nosso curso também. Nós temos lá uma disciplina chamada Bem-Estar e Convivência Digital. Precisamos focar nisso também. Infelizmente, nosso tempo está acabando, já está acabado. Tanci, muito obrigada por compartilhar sua experiência e perspectivas conosco. E assim nós encerramos mais um E Agora Entrevista. Nossa gratidão mais uma vez, Tanci Simões Gomes, por trazer uma visão inovadora sobre a inteligência artificial e educação, uma visão humanizada. E não se esqueçam de seguir o nosso canal no YouTube, acompanhar as nossas entrevistas e também as nossas redes sociais. Olha, lá tem muito videozinho de ferramenta. Não percam. Até a próxima.